Glória a Deus e aleluia, que fica melhor ainda. Graça e paz, queridos, amém? Vamos ler Você abre a sua Bíblia em Apocalipse 3, o texto acho que é esse, né? Apocalipse 3, de 7 a 9, é isso? 7 e 8. 7 e 8? Então vamos lá. Diz assim, 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, amém? Que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele diz: conheça as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Até aqui, ó, vamos falar junto? Eis que eu coloquei, eu falo assim: conheça as suas obras. Aí vocês falam: eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém? Esse conhecer as obras é conhecer aquilo que você faz, conhecer aquilo que eu faço. E ele fala assim: eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí me impressionou aqui o versos 20, 19, que ele fala assim, o B: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, a gente tem o hábito de dizer assim, né? Estou precisando que abra uma porta para mim, né? Assim, estou precisando de uma porta de emprego, estou precisando de uma porta assim, uma porta assim. A gente tem o hábito de dizer isso. Então, sempre quando a gente pensa em porta, a gente pensa em porta como lugar de oportunidade, ou não. Então, porta é um lugar de entrada e um lugar de saída. A porta pode ser um lugar de proteção? Pode ser? Pode. Você deixa a sua porta aberta à noite, quando você vai dormir? Você tranca, por quê? Porque você entende que a sua porta é um lugar de proteção. Outra coisa, a porta ela pode ser um lugar de prisão? Pode? Pode. Tem portas que é um lugar de prisão, as pessoas que estão presas estão aprisionadas. Então existem pessoas que abriram portas que não eram para abrir, entraram e foram aprisionadas. Tem um filme antigo, eu acho que ele passou tem 20 anos atrás, chamado Gladiador. Eu assisti esse filme acho que mais de 10 vezes. E aí ele vai para o Coliseu e ele vai lutar. E aí ele está com todos os homens que vão lutar, e ali tem umas portas assim, e ele não sabe o que vai sair das portas. E aí ele fala assim: eu não sei o que vai sair daquelas portas. Então tem portas que aparecem diante de nós, que a gente não sabe o que vai sair. Lembra de um programa antigo do Silvio Santos, que já faleceu? Vamos abrir as portas da esperança, né? Aí abria, irmãos, isso está tanto na minha mente, quando eu vou pegar o elevador do apartamento, sempre eu lembro do Silvio Santos, da porta, quando vai abrir a porta do elevador, eu lembro daquilo ali. Será que vai ter alguém? Então, é mais ou menos assim. Então, queridos, eu me lembro, logo no início, quando eu fui no encontro da nossa igreja, lá no início, e eu lembro de um que nós fomos lá em, eu sei que é pro lado, como é que é naquele lugar, gente? Não estou lembrando agora não, mas depois eu lembro. Não é Muribeca não, era outro lugar, lá pro lado de Fundão, teve um lá para aquele lado de lá. E aí, eu me lembro, que aí, eu e o pastor Félix, estava eu, o pastor Félix, na época era o pastor Rogério, estava nós três dormindo assim, num quarto, e no quarto lá estava o quarto das meninas da cozinha, irmãos, e as meninas estavam fazendo um bagunção, e o pastor Félix estava incomodado com aquela bagunça. Aí ele falou comigo assim, né, ele falou assim: ô Jonas, vai lá e fala para que as meninas fazerem silêncio.
E aí eu fui. A grande questão que eu não bati na porta. Eu abri a porta. E quando eu abri a porta, as meninas da cozinha estavam assim, né? Daquele jeito que eu... uma sem roupa, outra com a perna pra cima. E eu vi coisas que eu não gostaria de ter visto. Irmãos, eu fiquei tão constrangido, mas tão constrangido, que eu abri a porta, fechei a porta. Aí depois eu dei um tempinho, abri de novo assim, o pastor Férez falou assim para vocês não fazerem bagunça. E voltei para o quarto, e eu nem dormi direito aquela noite. Porque eu pensei, como eu vou encarar as irmãs no outro dia? No outro dia, quando eu cheguei na cozinha, as irmãs já tinham contado para os outros. E falou assim, pastor, você viu nós sem roupa? Então, existem portas que você não deve entrar sem primeiro bater. Não é? Às vezes tem porta que você precisa bater antes de entrar. E às vezes quando você não bate, você vê aquilo que você não gostaria de ver. Você encontra-se com coisas que você não gostaria de se encontrar. E eu me lembro uma vez, irmãos, a minha sogra, um dia eu estava na casa da minha sogra e de repente eu fui ao banheiro. E quando eu abri a porta do banheiro, eu encontrei com a minha sogra, nua. Ela tomando banho, minha sogra deu um grito, eu também dei um grito. Eu fiquei apavorado. E eu fiquei 30 dias pensando na minha sogra. Eu fiquei 30 dias imaginando minha sogra, não conseguia olhar para ela. Tanta vergonha. Por quê? Agora, existem portas que você não bate. Porta de banheiro você não bate, porta de banheiro você pega ali e abre. Agora, quem é que tinha que fechar a porta? Ela que tinha que fechar a porta. Então, existem portas que é você que tem que fechar. Existem portas que a gente tem que fechar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a minha vida e a sua vida é baseada em portas. Todos os dias, a gente entra e sai de uma porta. Tem porta que a gente sai, tem porta que a gente fecha e tem porta que a gente entra. Há vários tipos de porta. O casamento, por exemplo, é uma porta, amém? O casamento é uma porta. Que muitos já entraram, outros saíram, outros estão querendo entrar, mas o casamento é uma porta. O casamento é uma porta. O trabalho é uma porta, a amizade é uma porta, o namoro é uma porta, a saúde é uma porta, o negócio é uma porta. Então, todos os dias, as portas, elas se escancaram para nós. Fala assim, eu decido se eu entro ou não. Você decide se entra ou não. Você decide se sai ou não. Agora tem porta que a gente entra, igual eu contei alguns exemplos aqui, que a gente não queria entrar. Mas muitas vezes, a pressão externa nos faz entrar. E eu te dou um exemplo. Você lembra de quando houve fome em Israel? Por causa daquela profecia de José, 7 anos de fartura e 7 anos de um tempo ruim, de seca. E isso forçou Jacó e seus filhos a entrarem no Egito. Eles foram obrigados a entrar naquela porta. A pressão levou o povo a entrar naquela porta. E aquela porta se fechou. E o povo demorou 430 anos para sair daquela porta. Aquela porta, que no primeiro momento era uma oportunidade, se tornou uma prisão para o povo de Israel. Então, queridos, a minha vida e a sua vida é um reflexo de portas que um dia entramos, abrimos ou fechamos.
Eu vi uma história, essa história saiu no jornal há muitos anos. Tinha uma mulher que ela precisava de uma cirurgia no coração, e essa cirurgia só era feita nos Estados Unidos, mas ela não tinha condição de ir para os Estados Unidos para fazer essa cirurgia. E um dia à noite ela estava em casa e alguém bateu na porta dela veementemente, mas ela não abriu a porta, não abriu. Ficou com medo, talvez você não abriria, talvez eu não abriria, outros doidos abririam, mas ela não abriu, não quis saber, eu não vou abrir. E no outro dia saiu no jornal, o médico fulano de tal, especialista em coração, estava caminhando e deu uma chuva muito forte, e ele não querendo tomar chuva, bateu na porta de uma pessoa, mas a pessoa não quis abrir. Aquela mulher, por não abrir aquela porta, perdeu a oportunidade de realizar aquilo que ela mais queria na vida dela. Meu Deus. Tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Quem já assistiu esse filme? Esse filme, irmãos, é um clássico. Se você nunca assistiu, você tem que procurar esse filme e assistir. Um Sonho de Liberdade. E conta a história de um homem ali, eu vou contar de uns, que ele ficou preso muitos anos, ele acostumou com a prisão, ele acostumou com aquela porta fechada, e um dia, depois de 30 anos, ele foi liberto, e ele não sabia o que fazer, ficou tanto tempo preso atrás de uma porta, atrás de uma grade, que ele não sabia lidar com a liberdade, e foi tão difícil, ele tentou, e chegou um momento que ele não aguentando mais, ele tirou a própria vida dele. Então tem gente que está tão presa a alguma coisa, tão amarrada, que não consegue mais lidar com a própria liberdade. Então tem portas que você entra, que se tornam um pesadelo na sua vida. Tem quem sabe você está aqui, em algum momento da sua vida, você entrou numa porta que se tornou um pesadelo na sua vida, se tornou uma prisão. Então, tem portas que é assim, que se tornam um pesadelo na nossa vida. A gente entra e nunca mais acha a porta de saída. E você poderia me dizer, pastor, mas não foi eu que entrei. Às vezes a gente não entra, mas às vezes a gente abre a porta para alguém ou alguma coisa entrar na nossa vida. Ou às vezes não foi nem você que abriu, às vezes foi os seus pais que abriram. Às vezes alguém na sua vida abriu uma porta e alguém entrou, alguma coisa entrou e aquilo amarrou você, aquilo prendeu você. E aí a gente se torna um prisioneiro. Qual foi a porta que se fechou para você? Olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para você agora, olhe na sua vida. Fala assim: eu sou um reflexo de uma porta que um dia eu entrei, abri. Entende? Então tudo na nossa vida é reflexo de uma porta que a gente abriu, ou de uma porta que a gente entrou. E muitas vezes, consciente ou inconscientemente, às vezes a gente nem sabe disso, é inconscientemente, mas em algum momento, queridos, uma porta se abriu para nós, em algum momento alguma coisa entrou na nossa vida, na nossa história, ou a gente entrou em algum lugar que não era para entrar, amarrou a nossa vida, prendeu a nossa vida. E aí, tudo na nossa vida, a nossa história, é um reflexo de uma porta que a gente abriu, consciente ou inconscientemente. Quem sabe você está aqui e você abriu uma porta que não era para você abrir. Você entrou num lugar que não era para você entrar. E talvez você pode estar dizendo assim: pastor, eu não consigo sair. Eu não acho a porta.
E quando eu acho, essa porta está trancada. Qual foi a porta que você entrou? Qual foi a porta que fechou para você? O que fazer quando a gente não acha a porta? O que fazer quando a gente acha a porta e ela está fechada? O que fazer quando todas as portas estão fechadas? A gente se sente preso, a gente se sente amarrado, a gente não consegue sair. E o texto está dizendo que Ele é o Deus que abre porta que ninguém fecha e fecha porta que ninguém abre. E Ele é o Deus que diz que coloca uma porta diante de nós. A gente ouve tudo isso e a gente fica pensando nas nossas portas, nas portas que a gente entrou, nas portas que a gente deixou alguém entrar e a gente não sabe o que fazer. Mas nessa tarde, eu tenho uma notícia boa para você, amém? Aleluia. Que notícia, pastor? Os maiores milagres acontecem de portas fechadas. Os maiores milagres na minha vida e na sua vida acontecem quando as portas estão fechadas. Lembra do povo de Israel que eu falei? O povo de Israel entrou em uma porta. E esse povo se tornou escravo do Egito por 430 anos. Mas esse povo orou a Deus e falou: Senhor, nós estamos trancados aqui, nós estamos fechados aqui, e nós precisamos que o Senhor abra essa porta para nós. Nós cremos nessa palavra de Apocalipse, nós cremos que o Senhor pode abrir uma porta que está trancada, o Senhor pode despedaçar essas portas que nos aprisionaram. E o povo orou, e o povo clamou, e Deus bradou dentro daquelas portas, e naquele lugar de cativeiro, Deus mostrou o poder dele, e Deus libertou o povo. Não importa, querido, a porta que fechou para você, Deus é o Deus que liberta você, independente se foi você ou se foi outra pessoa. Glória a Deus. Você lembra daquela tsunamita? Eu amo esse texto. Sempre quando eu posso, eu prego nele. Eu acho que é 2 Reis 4:8. Aquela mulher que tinha um filho, que o profeta orou, ela teve um filho. Os anos passaram, 12 anos depois, o menino morreu. E o que ela fez com o menino? Perdeu o menino, o filho morreu. Olha, que situação, que dor, que porta fechada. Não tem jeito, é a porta da morte, é a porta da dor, é a porta da tristeza, é a porta da angústia, que ninguém pode mudar, nenhuma palavra tira essa dor. E ela pegou o menino, e você conhece a história, colocou a menina no quarto do profeta. Ela saiu e fechou a porta, foi até o profeta e falou com o profeta foi lá, entrou no quarto onde o menino estava morto e fechou a porta, orou, subiu sobre o menino e profetizou e declarou, a porta se abriu e o menino ressuscitou. Aleluia. Não importa a porta que abriu para você, Deus é o Deus que abre porta do impossível. Aleluia. Você lembra de Jairo? A filha de Jairo morreu. E Jesus chegou lá e falou assim: a menina está dormindo. E todos riram dele. Ele entrou, chamou o pai, e o pai e a mãe, e os discípulos estavam com ele assim, fechou a porta. E a menina ressuscitou. Lembra de José? Anos atrás das grades. Mas um dia, Deus abriu as portas daquela prisão. E de prisioneiro, ele se tornou o maior líder do Egito que existiu. Irmão, estou falando um cara que era prisioneiro. As portas da cadeia se abriram e se tornou governador do Egito. Sabe o que o faraó falou para ele? Depois de mim, é você que manda. Depois de mim, até para o povo tirar o pé do chão, tem que pedir autorização para você. Você lembra daquela mulher do azeite? Aquela que perdeu os filhos?
queriam levar os filhos presos, prisioneiros. Ela foi até o profeta falou: o que você tem em casa? A gente não tem nada. O que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite, não tem problema, ajunte vasilhas. E falou o que para ela? Entre dentro da sua casa, feche a porta e comece a colocar azeite nas vasilhas. E a Bíblia diz que naquele lugar o azeite jorrou e libertou aquela mulher e os filhos dela. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Estavam presos, cadeias fechadas, mas dentro da prisão eles adoraram o Senhor, eles glorificaram o Senhor, e a Bíblia diz que à meia-noite as cadeias se quebraram, cadeados se abriram e eles foram libertos. Eu não sei que cadeia se fechou na sua vida, eu não sei que porta se fechou na sua vida, mas só de você estar adorando o Senhor aqui nessa tarde, portas podem ser abertas através do sobrenatural, através da sua adoração, através da sua fé, de crer que Ele é o Deus que quebra portas de ferro. Aleluia! Lembra dos discípulos? Eles achavam que Jesus estava morto, estavam de portas fechadas e com medo. E a Bíblia diz que Jesus atravessou a porta e disse: não tenham medo, eu ressuscitei, e que a minha paz seja com vocês. Se a porta está fechada, pelo medo, ele atravessa a porta e diz para você: não tenha medo, eu estou com você, que a paz esteja com você, para eu e você entender que atrás de portas fechadas, que muitas vezes o milagre de Deus acontece. Acontece por quê? Porque Ele é o Deus que está onde você está no lugar das suas maiores dores. Lembra quando Elias, deprimido, entrou naquela caverna? Entrou na caverna, fechou aquela porta e ficou ali chorando com dor demais. Às vezes a gente fica assim, a gente tem tanta dor, a gente entra dentro de um quarto, fecha a porta e diz assim: eu não quero ver ninguém. E o Senhor falou para ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Ei, Elias, você acha que você está sozinho? Eu estou com você, atrás das portas fechadas. Ele está te vendo, Ele não só está te vendo, mas Ele está com você. Eis que eu coloquei uma porta diante de vocês. Quem é que coloca a porta? É Deus que coloca a porta, é Jesus que coloca a porta. E eu gosto muito de um texto, de que quando Davi está trazendo a arca da aliança, e os bois tropeçam, com esse texto, ele está trazendo a arca da aliança, os bois tropeçam, e alguém tenta colocar a mão na arca que está pendendo, e aquele cara é fulminado, e Davi fala assim: a gente não pode levar mais a arca para Israel. Ele ficou com medo, e a arca representava a presença de Deus. E aí, ele olhou assim e viu uma casa, a casa de Obed-edom. Ele bateu na porta e falou assim: quem mora aqui? Sou eu, Obed-edom. Aqui. Eu queria saber, Obed-edom abriu a porta, se eu posso deixar a arca da aliança aqui na sua casa. Eu quero saber se eu posso deixar a presença de Deus aqui na sua casa. E ele falou assim: pode. Mas olha assim, olha aqui, não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Porque quando você abre a porta que ele coloca diante de você, que é ele, não é mais do seu jeito, é do jeito dele. Porque ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim achará, entrará e encontrará pastagem, encontrará paz, encontrará alegria, encontrará renovo. E ele disse assim: pode. E Davi deixou a presença de Deus ali, saiu, Obed-edom fechou a porta, e a Bíblia diz que o milagre jorrou dentro daquela casa. O homem 3 meses prosperou, o homem viveu
em 3 meses aquilo que às vezes ele não tinha vivido a vida inteira. Fala comigo assim, a grande questão não é a porta que eu abro, mas é para quem eu abro. Entendeu? A grande questão não é a porta que se abre, é para quem você abre. Aquele homem abriu a porta para a presença de Deus, a presença de Deus entrou ali, mudou a vida dele, mudou a história dele, mudou a casa dele. Querido, é o que ele diz em Apocalipse 3:20, o que ele disse? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e eu farei morada. É quem é que abre a porta? Sou eu e você. Então a grande questão não é a porta que a gente abre, não é a porta que a gente entra, é para quem a gente abre. E muitas vezes a gente está vivendo em prisões, muitas vezes a gente está vivendo em lugares que a gente não gostaria de viver, porque a gente está abrindo a porta para quem não era para abrir. A gente está permitindo na nossa vida, na nossa casa, coisas, pessoas que não eram para estar lá, e só está lá porque eu e você em algum momento permitimos. Mas nessa tarde Jesus está dizendo aqui, ó, eis que eu estou à porta, e eu estou batendo, eu não vou arrombar. Eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer morada, eu quero mudar a sua história. E querido, sempre quando Jesus entra num lugar, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural acontece. Quando Jesus chega em algum lugar, se alguém está doente, fica curado. Se alguém está morto, ressuscita. Porque não é o lugar, mas é a presença de Jesus naquele lugar. Quando Ele entra em mim, quando Ele entra em você, quando o Cristo vivo começa a habitar em mim, em você, irmãos, a glória vem, toda artimanha, toda seta do inferno, tudo aquilo que se levantou na minha e na sua vida, tem que bater em retirada. O menino estava brincando com a menininha. E o menininho perguntou para a menininha: se o diabo bater a porta do seu coração, o que você faz? Ela falou assim: é muito simples, eu peço Jesus para abrir. Eu peço Jesus para abrir. Quando Jesus está na minha vida, querido, quem abre a porta não sou eu, quem abre a porta é Ele. Quem direciona não sou eu, quem direciona é Ele. O Alcione, eu vi isso no livro dele, ele contou a história de um homem que tinha uma casa de 3 andares. E a casa do cara era um inferno, a vida do cara era terrível. E um dia, o diabo morava naquela casa. Aquela casa, aquela família queria ir para todo lugar, mesmo naquela casa, porque tinha um demônio ali. E um dia o diabo falou assim: eu vou embora dessa casa. Saiu. E aí ele falou assim: vou convidar Jesus para vir para a minha casa. Abriu a porta da casa e falou: Jesus, vem morar na minha casa. Eu vou te dar, Jesus, o 3º andar para o senhor morar. E Jesus ficou no 3º andar. Mas um dia o diabo falou assim: eu vou voltar para a minha casa. Que eu saí, voltou para casa, bateu na porta. Quando o homem abriu a porta, o diabo deu um soco na cara dele, entrou na casa, quebrou o 2º andar, quebrou o 1º andar, acabou com todo mundo, bateu na mulher dele, bateu nos filhos dele, fez um estrago. E o homem ficou bravo demais. E foi lá com Jesus e falou assim: Jesus, não estou entendendo. Eu deixei isso entrar na minha vida. A minha vida está um inferno. Você já viveu isso? Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na minha casa. Depois, a gente fala assim, depois que eu virei crente, a minha vida virou ruim demais. E Jesus falou com ele assim: olha aqui o 3º andar, vê se tem demônio aqui. Eu disse: então tá bom, Jesus, vou te dar o 2º andar. E deu o 2º andar para Jesus. E Jesus ficou ali. No outro dia, a campainha tocou de novo. Quem era? O diabo de novo. Quando ele abre, o diabo dá um soco nele, entra, quebra tudo de novo, que ele tinha gastado dinheiro, bate em todo mundo, faz um estrago. O homem fica nervoso demais. Vai até Jesus e fala assim: Jesus, não estou aguentando não. O senhor entrou na minha casa, mas piorou o negócio. O senhor entrou na minha vida, olha como é que está a minha casa. Aí Jesus falou assim: olha aqui o 3º andar e o 2º andar. Está de boa. Aí ele falou assim: então tá bom, eu vou te dar
o primeiro andar. E aí no outro dia, quem tocou a campainha? O diabo. Quando o homem levantou para abrir a porta, Jesus falou assim: não, a casa não é minha agora? Você não me deu tudo, a chave está na minha mão? Então quem abre a porta sou eu. Aleluia. E quando Jesus abriu a porta, o diabo arregalou o olho e falou assim: o quê? Bati em porta errada e bateu em retirada. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente entrega áreas da nossa vida ao invés de entregar tudo. Você já recebeu visita na sua casa? Você saiu fechando tudo quanto é porta da sua casa, porque o cara não podia ver o que estava no quarto bagunção? A visita chegou, você não estava esperando. Eu já fiz isso, chegou a visita, você começa a arrancar um monte de trem ali, e fecha a porta do menino, somente do filho da gente, fecha a porta ali, fecha a porta, e o visitante só fica no lugar. Ele não tem acesso à bagunça da nossa casa. Então, querido, a porta que ele coloca diante de nós é a porta que você tem que abrir para ele entrar. É a porta que você tem que abrir, escancarar todas as portas e dizer assim: Jesus, a casa é sua, a casa é sua, entra, Senhor, faça morada, mude a minha vida, mude a minha história, Senhor. O que ele disse em João 10:9? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Há portas que conduzem você à escravidão, e elas estão abertas o tempo todo. Mas eu quero dizer para você nessa tarde: Jesus é a porta que conduz à liberdade. Quem entra por essa porta, entra, sai e encontra pastagem. Nessa porta a provisão, nessa porta a vida farta em abundância. E ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Fica de pé, querido. Você crê? Eis que eu coloco diante de você uma porta. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Mas que porta é essa, pastor? É a porta da sua vida. Você já entregou para Ele. E quem direciona é Ele, quem conduz é Ele. E se você deixar Ele entrar, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Antes da guerra a gente foi em Israel, e a gente tem um hábito de dizer que Israel é terra santa. A gente não fala isso? Quer dizer você que Israel não é terra santa. O fato de Jesus pisar os pés ali não transforma Israel em uma terra santa. Por que Israel é terra santa? É terra santa porque Ele pisou lá. Você lembra quando Jesus encontrou com Moisés? Moisés encontrou com Deus na sarça. Deus falou para ele assim: tira as sandálias porque o lugar é santo. Depois Josué encontrou com ele falou assim: tira as sandálias porque o lugar é santo. Então o lugar não é santo por si só, o lugar é santo por causa da presença de Deus. Então se você abrir a porta da sua vida, e se você permitir que Jesus entre e tome todos os espaços, lugar de maldição se torna em bênção, lugar de dor se torna em cura, lugar de tristeza se torna lugar de alegria. Mas Ele precisa entrar. Quem sabe você está aqui hoje e dizendo assim: pastor Cláudio, eu já abri a porta do meu coração, eu já vi essa porta diante de mim, essa porta da esperança, eu vi essa porta, e eu abri essa porta, e eu deixei Ele entrar. Querido, não basta deixar Ele entrar, você tem que abrir todos os cômodos da sua casa. Existem áreas trancadas na nossa vida, que Ele não tem permissão de entrar. A palavra de Deus hoje Ele está batendo a porta. Abra, deixa Ele entrar, diga: Jesus, a casa é sua, a casa é sua. Entre, Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Aleluia. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Você pode dizer para ele? A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Oh, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Quem sabe você está aqui nessa tarde porque você precisa de um milagre, amém? Talvez você precise de uma cura. De repente você precisa que uma porta de Deus se abra na sua vida. De repente você precisa que Deus faça um milagre lá na sua casa. Querido, Jesus é o Deus do sobrenatural. Se abrir hoje a porta do seu coração e você deixar ele entrar, esse é o segredo para o milagre. Ele entra e muda a história. A gente às vezes fala assim: ô pastor, ora pela minha família, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido. Amém, irmão, a gente ora, a gente está aqui para orar mesmo. A gente estiver aqui na sua casa, a gente vai. Mas quando você permite Deus entrar na sua vida, você abre a porta para Ele entrar, Ele vai usar você como voz profética, para ser um canal de Deus, para abençoar a sua casa. Se Deus é na sua vida, querido, é você que está dentro daquela casa, é você que vai colocar a mão, você que vai pisar o pé lá, e aquele lugar vai se tornar um lugar abençoado, um lugar santo. Sabe por quê? Por causa da presença do Senhor na sua vida. O Deus eterno vive em você. Ele está dizendo: eu entro em você, e onde você for, Ele vai com você. E Ele disse: quem me segue não anda em trevas, quem me segue anda na luz. E o segredo é você abrir a porta e dizer: Jesus, entra. Enquanto a gente canta o coro, eu quero te convidar. Quem sabe você está aqui e você ainda não abriu a porta do seu coração. Hoje é uma tarde para você abrir. Quem sabe você está aqui e você abriu uma porta que não era para você abrir, mas Jesus está batendo nessa tarde. E se você abrir, Ele vai entrar e vai botar para fora aquilo que tem que sair. Ei, você está aqui, você está dizendo que abriu, mas tem portas trancadas na sua vida que você precisa abrir para Ele entrar hoje. Enquanto a gente canta, se você hoje, enquanto Ele está batendo agora aí, você está sentindo, eu estou sentindo demais aqui. Ei, sai do seu lugar, vem à frente, dizendo para Ele assim: Senhor, eu estou abrindo a porta do meu coração. Pode vir, Jesus, pode entrar. Pode fazer morada na minha vida. A casa é sua, a casa é sua. Sai do seu lugar, querido. Vem pra cá. Vem pra cá declarando, vem pra cá profetizando. Casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Fala, eu entrego.
essa casa que sou eu pro Senhor. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Quem sabe você está aqui, existe uma porta na sua vida que precisa abrir e está trancada. Hoje é uma noite você vinha aqui, ele disse que ele faz o quê? Eu abro porta que ninguém abre, eu fecho porta, não é? Eu abro porta que ninguém abre e fecho porta que ninguém fecha. Ele está aqui para abrir essa porta, ele está aqui para fechar essa porta. E você está aqui, vem para cá, crendo nessa palavra. Ei, ele está aqui, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje. Se ele disse que ele faz, ele faz. Ele pode fazer um milagre, ele pode despedaçar aquilo que te prende, que te amarra, em nome de Jesus. Você que está aqui, que decidiu abrir a porta do seu coração, olha assim comigo e diz assim: Senhor Jesus, eu entendi que não basta abrir a porta, eu preciso entregar todas as áreas da minha vida para o Senhor. Fala assim: eu abro a porta do meu coração, entra Jesus e faça morada. A casa é sua, a minha vida é sua, tudo que eu tenho é seu. Nessa tarde, Senhor, eu entrego, Senhor, a chave da minha vida. A chave é sua, a chave é sua. A partir de hoje, é o Senhor que direciona a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, Jesus. Estão com óleo na mão aí? Você crê? Você que está aqui creu e decidiu, e está aqui por causa disso. A Bíblia diz que a unção ela quebra todo o jugo, todo o peso, toda a amarra. Então, quando as obreiras colocar a mão na sua testa, aqui ó, vocês vão ungir a testa e a mão, dá tempo de você vir. E aí, primeiro, todo jugo vai quebrar, tudo aquilo que está trancado vai bater em retirada em nome de Jesus, vai ter que abrir em nome de Jesus, que é a promessa de Deus. Eu abro porta que ninguém abre e fecho porta que ninguém fecha, e a unção quebra o jugo, espedaça as trancas de ferro. Eu coloquei uma porta diante de você, querido. A porta que ele colocou é a porta dessa igreja nessa tarde, e você veio para cá, e ele tem uma palavra profética para você, ele tem uma palavra de mudança de vida nessa tarde. E aí olha só, e você vai pensar na porta que fechou na sua vida, que precisa abrir. Se for na sua vida, for enfermidade, não sei, vocês vão profetizar: quebra agora, quebra agora, em nome de Jesus, quebra agora. A porta que tem que fechar, vai fechar, e a porta que tem que abrir, vai abrir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a declarar, começa a profetizar, unge a testa e unge a mão, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa a tocar agora, começa a quebrar todas as portas, Senhor, que prendeu, que aprisionou, Senhor. Nós profetizamos, a Tua palavra diz que o Senhor abre porta que ninguém abre. Senhor, tem alguma porta aqui, emocional, física, espiritual, financeira, que precisa ser aberta, abre agora em nome de Jesus. Se existe alguma porta agora, Senhor, que precisa ser fechada, que em nome de Jesus, ela seja fechada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, nós profetizamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, em nome de Jesus, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
enche esse lugar, enche esse lugar, oh, oh, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Presta atenção agora. Nós vamos fazer mais ainda. Você vai abrir sua, faz assim com sua mão. Lembra que eu falei? Se você abriu a porta, Jesus habita em você. Onde você chegar, você vai ser voz profética. Onde você colocar a mão, alguma coisa vai acontecer. Então, o obreiro aqui, você vai, coloca mais óleo ainda na mão do povo. Você vai sair daqui, você não vai lavar a mão. Você não vai lavar a mão. Eu não sei que você vai tocar. De repente você vai tocar em você mesmo, em uma área da sua vida, para quebrar esse jugo, quebrar esse peso. Ou de repente, pastor, meu problema é financeiro. Não sei, você tem uma foto lá da sua carteira de trabalho, alguma coisa que representa. Você vai colocar a mão naquela carteira de trabalho, Senhor, quebra o jugo que está fechando essa porta. Quem sabe é alguém da sua casa. Ah, pastor, mas essa pessoa está muito longe. Pega uma foto no celular e coloca a sua mão com óleo e diz assim: Senhor, quebra o jugo, quebra o peso, quebra a marra. Vamos supor que é um filho seu, não precisa falar nada, ele estiver dormindo, chega lá assim, ó, bota a mão na cabeça do menino: ô Jesus, você não fala nada, só coloca a mão. Marido, não sei, irmão, você vai fazer e vai querer que ele vai quebrar todo o jugo, ele vai quebrar todo o peso, toda a marra. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você crê? Você recebeu? Em nome de Jesus? Pode se assentar por um minuto, querido. Já estamos finalizando. Quero só deixar alguns avisos com vocês. Viva essa palavra. Não apenas ache ela bonita, não apenas admire, mas você precisa, eu preciso, nós precisamos praticar. O desafio agora é colocar em prática. Amém? Amém ou não amém? Coloque em prática essa poderosa palavra que Deus vai mudar histórias. Já mudou, está mudando aqui nessa tarde. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Se você crê, dá um amém daquele que sabe, aquele que abre portas, aquele que chega no céu. Então creia naquilo que você está fazendo para o Senhor e que o Senhor está fazendo para você.